Ó, chegou o Izan aqui agora, já tá ali ó, na galinha e na farofa. O Izan, Pontiolha. Agora diga que Ó. essa cerveja que Pedro pagou aí, ó. Ó, Essa quantidade. olha aí, ó. Pedro pagou. Eu não. Olha aí, Pedro é fogo, rapaz, ó. Pedro vai beber. Os caras dizendo que o Pedro é veaco. Aí, ó, o doutor Petrúcio. Eu quero meu truco. E a turminha aqui, ó. E eu tô saída já. Eu quero meu truco. O Tioli pediu fazer um vídeo dele arrastando ele pra ir pagar pro cabra. Pagou? Pagou. Ele pagou, Tioli? Ô, ué, Pagou? quem pagou por Meu filho, quantas vezes eu paguei pra ele? Que eu não me engano, É não. o quê? Não, dois não. É o quê? Lá eu bebi. Tu pagou? Já me Pagou enganou. mesmo? Aqui a Nicole me enganou umas 1000 vezes. Pedro, empresta 30 aí.